Então, Diego, bem, a gente chegou num momento em que o Brasil vai discutir os seus deslocados, os seus refugiados. O termo correto, inclusive, é deslocado interno, porque não estamos falando de pessoas que cruzam a fronteira. Mas a ideia é a mesma, de refugiados, né? A gente, sim, o Brasil tem seus refugiados ambientais, o Brasil tem seus refugiados climáticos. Não é de agora, só que agora a gente tem praticamente um estado inteiro vivendo esse problema, né? Cidades como Canoas, cidades como São Leopoldo, cidades como Porto Alegre, em que as pessoas tiveram que sair de suas casas, milhares estão hospedadas, né, em universidades, né, a UBRA, no caso de Canoas, você tem a Unicinos lá em São Leopoldo, em Porto Alegre também uma série de escolas, né. O que acontece é que, em alguns casos, a água atingiu patamares que forçaram as famílias a saírem, muitas famílias perderam tudo, mas a casa está lá. Agora, tem alguns outros casos em que até a casa foi levada. Sim, a força das águas é tão forte que, em alguns casos, arrastou casas de alvenaria, casas de madeira para longe. Né? Ou seja, acabou com residência, muitas vezes até tirou até a terraplanagem. Né? Tem lugares que não é possível, no médio prazo, reconstruir. Vai demandar muita energia, muitos recursos, as prefeituras não dão conta, vai ter que ter recurso estadual e federal nesse processo. No meio disso, a gente vai ter essa figura, esses deslocados climáticos, esses refugiados climáticos, que são pessoas que foram empurradas para fora de suas casas por conta do clima, por conta de eventos extremos potencializados pelas mudanças climáticas. Né? Então, o que acontece? Vai ser necessário, Diego, muita política pública pensada especificamente para essas pessoas, né? Hoje, por exemplo, né, foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto do deputado Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, né, exatamente definindo a condição de deslocado interno por questões climáticas, né? Ou seja, uma lei que cria essa figura e facilita, né, para que seja facilitado o acesso a políticas públicas para essa figura. O próprio projeto do Pastor Henrique Vieira facilita acesso a moradia subsidiada pelo Minha Casa Minha Vida, né? Mas não só, abre também a possibilidade de outras ações. Ações como essa vão ter que se multiplicar, o Congresso Nacional vai ter que criar, isso que faz parte do processo de adaptação e mitigação do país para as mudanças climáticas, é reconhecer isso, né? Ou seja, o Brasil não tem guerra, né, que desloque pessoas, mas o Brasil está vivendo sim uma batalha contra as mudanças climáticas e contra o clima. Com alerta de spoiler, é claro que o clima sempre vence. A gente precisa adaptar e mitigar, mas o clima vai continuar vindo e vai continuar vindo. E aí vem a segunda parte, só para finalizar, que o Congresso Nacional, os gestores, todo mundo, políticos, governantes, judiciário, vão ter que começar a olhar com atenção para ações que só pioram o clima. Né? A gente tem o Brasil, ele pode ser ele é uma liderança global no combate às mudanças climáticas, mas nos últimos tempos parece que o Congresso Nacional Brasileiro ele tem feito de tudo para a gente continuar sendo um páreo ambiental como na época do governo anterior. Então, na avaliação, e é um sinal, e é um recado que, além de recursos para mitigação, adaptação, prevenção e agora reconstrução das cidades, né, o Congresso vai ter que olhar para a sua pauta e alterar. Produção de petróleo à torta e direito em determinados lugares, tipo, não dá mais. Né? Determinadas ações que facilitam o desmatamento, muito menos. Né? Agora, é claro que a gente sabe que, infelizmente, depois que a água secar, né, o Congresso Nacional vai continuar tocando essas pautas, muitas delas que só pioram a situação do clima.